Olá, bem-vindos, boa noite. Como aumentar a imunidade do seu filho? Olha só que interessante. Se você hoje tem um filho pequeno, ou mesmo você que é adulto, e você está com um problema, um sintoma, você está com espirro, você está com tosse, ou a criança tem secreção, ou tem febre, enfim, tem algum sintoma, e você vai num pronto atendimento, seja uma UPA da vida, seja um pronto-socorro, seja com o médico da sua confiança, ou alguém que você ainda não conhece, um médico e tal, e lá você é atendido no hospital, no consultório, e o médico faz exames, não sabe muito bem o que a criança tem, vem duas palavras na boca da mãe quando chega em casa: virose, imunidade baixa. Não é verdade? Ou às vezes até vem um exame de sangue, pega um exame básico de hemograma e tal, olha, tá com a imunidade baixa. Ah não, provavelmente é uma virose. E daí daqui a pouco, daqui 2 meses, vem de novo, e daqui 1 ano repete. Quantas vezes você já ouviu que o diagnóstico do problema que a criança tinha era virose ou imunidade baixa? Muitas vezes, não é verdade? Muitas vezes. A gente ouve o tempo todo. A gente ouve o tempo todo isso. Muitas vezes está certo, muitas vezes está certo. Mas só falar que é virose, só falar que a imunidade está baixa, não vai resolver completamente o problema. Porque se isso fica se repetindo e repetindo e repetindo, tem algo por trás maior que a gente pode fazer. E tem. Tá? Eu vou mostrar para vocês hoje que tem sim o que fazer. Nós vamos falar hoje sobre a imunidade baixa. O que é a imunidade? Então vamos começar por aí. A palavra imunidade, ela chega a ser pejorativa, usada muitas vezes pejorativamente, igual virose. Tá? Então eu vou explicar de uma maneira bem rápida, não é uma aula aqui. Então, olha só, o que é imunidade? Lembre da palavra defesa, tá? Lembre do exército. Todo país tem o seu exército para defender e proteger. Lembre dessas duas palavras. Imunidade serve para defesa, serve para proteção do indivíduo contra o meio externo. Pense que da pele para dentro é o país, da pele para fora tá fora do país. Pense assim. Então, da barreira, do limite, da pele para dentro do corpo, você tem os seus soldados, você tem o seu exército, que é chamado de imunidade. A imunidade, ela não está só no sangue, ela está principalmente no sangue, mas ela está também no sistema nervoso. Ela está lá, ela começa na parte cerebral, ela vai para o sangue, se estende para todos os órgãos e principalmente o intestino. Principalmente, a medicina chinesa já falava. Uma doença crônica, quando você não sabe de onde ela começou, aposte que ela começou no intestino. Porque ali tem muita da nossa imunidade, a origem dela está no sistema intestinal, intestino grosso, intestino delgado. Eu não quero ser muito complexo, mas a gente tem que entender então essas duas palavras. Falou de imunidade, a gente pensa em defesa, a gente pensa em proteção e a gente lembra do exército. O exército que defende o país. Do que, Gustavo? Então, olha lá. Ele defende o nosso país contra o desconhecido, que está tentando fazer algo ruim para nós. Então, toda vez que algo externo está tentando fazer algo ruim para o corpo, e é algo desconhecido, aí o nosso exército entra em ação, como se fosse em qualquer país, tá? Num país que está sendo atacado externamente, vai mandar o exército lá, a marinha, a aeronáutica, ou seja, toda a parte militar para proteger e defender o país. O corpo produz a mesma coisa, que é chamado de imunidade. Só que muitas vezes essa imunidade é entendida errada e a gente vai entender esse conceito. Existem 2 tipos de imunidade basicamente. A imunidade inata, ou seja, você nasce com esse poder de imunidade, e a imunidade adquirida, que é depois que você nasceu. Então,
A grande parte da imunidade vem de dois momentos da criança. Se ela tem o parto vaginal, o parto normal, natural, onde a criança passa pelo canal da vagina, ali ela recebe toda a imunidade, todo o microbiota vaginal, intestinal da mãe. E vai ser colonizada na criança. Então, a primeira chance de você ter uma boa imunidade se você nasceu por parto normal, certo? A segunda chance de você ter uma boa imunidade é se você teve amamentação no peito da mãe, tá? No peito da mãe. Não pode ser uma mãe de leite. Tem que ser no peito da própria mãe. Isso é muito importante, certo? Então, essas são as duas grandes imunidades que a criança recebe quando está nascendo e depois que nasceu, que é o parto normal e a amamentação. Gustavo, o meu parto foi cesárea, então você já não teve essa possibilidade. Eu mamei na mamadeira, suplementos, leite de vaca, etc. Então você também não mamou no peito da própria mãe biológica, você também não teve essa possibilidade. E aí já naturalmente essa criança já não tem essa imunidade ideal que deveria ter. Isso quer dizer que essa criança e depois adulto vai ser uma pessoa doente? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas a chance de um desequilíbrio maior é grande, comparado com quem nasceu de parto normal, comparado com quem teve a amamentação do peito da mãe por pelo menos 1 ano de vida. Pelo menos 1 ano de vida, tá? O ideal seria uns 3 anos. Por isso, o 3. Isso vem lá da medicina Ayurveda, isso vem da medicina chinesa. Os 3 primeiros anos da criança, ela é muito dependente da mãe. Tanto é que fizeram estudo e viram que se der uma tragédia, passar uma enchente, uma inundação, um terremoto, alguma coisa grave com a família acontecer, e morrer a mãe e o pai, uma criança de 3 anos provavelmente não sobrevive. Uma de 4 já consegue. Ela já tem mais independência, ela já tem uma melhor imunidade. Uma imunidade pós-nascimento, que é a imunidade que veio depois, que foi adquirida, tá? Por isso que os 3 primeiros anos é importante a criança ser uma criança lá da nossa época da vovó. Deixar brincar no chão. Quem tem animais, isso tem estudos e mais estudos mostrando que criança que convive com animais até 3 anos de idade, seja um cachorro, seja um gato e tal, ela fica mais, a imunidade fica melhor, ela tem menos doenças, até depois de adulto. Fizeram isso até depois de adulto, os estudos. Então deixar a criança ser criança e não ser aquele pai, mãe, avó neurótico, que não pode tocar no chão, que não pode tocar no barro, que não pode andar descalço, que isso, que aquilo e tal. Lógico que os extremos têm que ser protegidos, os extremos. Agora falar que a criança toda hora, e essa pandemia está fazendo muito isso, né? Toda hora álcool na mão, toda hora máscara, toda hora... Olha, se você está dentro da família, se a criança está junto com a mãe e tal, dentro de casa, a criança tem que ser criança, ela está protegida pela aquelas bactérias, toda aquela microbiota onde ela está vivendo. Por isso que os partos em casa, ele tem menores riscos de infecções. Por quê? Porque a mãe já está acostumada com aquele ambiente e aquelas bactérias da casa onde ela vive. Ela já tem imunidade para isso, que ela passa para o filho, para a filha. Quando ela vai para o hospital, lá tem bactéria desconhecida. Lembra que eu falei? O desconhecido, o invasor que vem desconhecido, que não é reconhecido pelo nosso sistema, o nosso sistema vai tentar atacar. Entendeu? Então lá no hospital, a mãe não tem, por mais limpo que seja o hospital, particular, etc., esterilizado e tal, mas lá vive milhões de bactérias que o corpo da mãe não conhece. Se o corpo da mãe não conhece, o corpo do bebê também não vai reconhecer, certo?
Então, olha como é importante o ambiente onde vive. A gente vai falar muito sobre isso. O ambiente onde a mãe e a criança, que é um só, tá? A mãe e a criança é um só. Como que esse organismo mãe-criança e o ambiente onde vive é fundamental. O estilo de vida que vive a mãe, etc. Em exames, imunidade vai aparecer onde, Gustavo? Em exames vai aparecer principalmente no hemograma. Lá no hemograma vai ter uma parte onde diz lá leucócitos, leucograma, linfócitos, eosinófilos, toda essa parte branca do sangue, tá? Toda a parte branca do sangue, que são os leucócitos, os linfócitos, tudo isso aí é a parte onde está a grande parte dos nossos soldados, da nossa imunidade. Nos exames, mas existem vários outros exames, como proteína C reativa, você vê o processo inflamatório que a criança tem, o adulto tem, enfim, existem vários exames, mas principalmente o hemograma, tá? Mas você não precisa ficar fazendo hemograma todo mês ou todo ano com a criança para saber se ela está com uma imunidade ideal ou não. Você não precisa. Eu vou falar hoje aqui como você ter um estilo de vida, você, sua família, o seu filho, sua filha, para que possa ter uma imunidade ideal. Não é uma imunidade nem alta demais, nem baixa demais. É uma imunidade ideal. Porque se você tiver muitos soldados também, eles começam às vezes a atacar o próprio corpo. Isso é visto em doença autoimune, como lúpus, como diabetes, como artrite, artrose. Ou seja, você até em excesso esses soldados que às vezes está começando a atacar o próprio corpo. É um erro do sistema? Não, não é um erro do sistema, tá? Já vou falar. E a primeira coisa em doenças que a gente tem que entender, Gustavo, uma herpes labial significa que eu estou com a imunidade baixa? O meu filho está com a imunidade baixa quando tem uma herpes labial? Na visão da medicina, eles vão falar que sim. Na visão do Gustavo e de muitos profissionais de saúde, da França, da Alemanha e de outros países, vão falar que não. Tá? Por quê? Como que pode um micro-organismo, no caso de um vírus da herpes, atacar só essa pontinha aqui e 2 milímetros do lado não atacar? Como pode os nossos soldados defender ao redor e não defender no centro? Não teria sentido falar que tua imunidade está baixa. Como é que no resto do corpo você tem imunidade alta, boa, e só naquela pontinha onde surgiu a herpes você não tem? Então, assim, não faz nem sentido biológico falar isso. Então, essa visão que uma herpes labial é imunidade baixa é um conceito que está sendo revisto por muitos médicos, biólogos e profissionais, tá? Mas a gente não vai entrar tanto nessa parte complexa. Agora, o que a gente tem que entender é realmente que a imunidade está muito baixa. Então, vamos lá. Quando que a imunidade está muito baixa? A imunidade está muito baixa em doenças graves, como AIDS. AIDS, a pessoa realmente não é ter HIV. HIV é o vírus. AIDS é a síndrome, são os sintomas e as doenças que vêm. Tá? Tanto é que uma pessoa com AIDS, se ela pegar um vírus de gripe, resfriado, ela pode ter uma pneumonia e morrer. Por um resfriado ela pode morrer. Porque a imunidade dela é naturalmente baixa diante da AIDS. Um paciente com câncer, também a imunidade está baixa, geralmente. O paciente com doenças autoimunes graves, por exemplo, lúpus, por exemplo, diabetes, tem crianças com diabetes. E aonde que eu quero chegar hoje? Em coisas que a maioria do pai e a mãe dos avós fazem, que é excesso de medicamento e alimentos industrializados. Tá? Uma coisa que eu quero falar, alimento é uma coisa, produto alimentício é outra coisa. Você tem que ver se seu filho, você, sua família está comendo mais alimento ou produto alimentício. Qual a diferença, Gustavo?
A diferença é simples. Alimento veio da natureza e provavelmente não tem embalagem, tá? Você vai comprar uma fruta no mercado, ela não veio com uma embalagem. Você pode até colocar num saquinho plástico para carregar, mas ali ela não tem uma embalagem. Veio da natureza, tá? A carne, o arroz, lógico que ela vem comercialmente numa embalagem, mas ela não foi produzida na natureza com embalagem. Agora, quando você pega um leite UHT em caixinha PET, laminada, com alumínio, etc., aquilo é um produto alimentício. Por quê? Ali tem conservante, ali tem corantes, ali tem estabilizantes para não estragar o alimento. Então, na nutrição tem uma regra. Todo alimento que dura pouco fora da geladeira é super saudável. Quanto menos tempo o alimento durar fora da geladeira, mais saudável ele é. Lembra lá na época, quem tem mais de 35, 40 anos de idade, lembra dos anos 80, até os anos 80, 90 no máximo, você comprava, o leiteiro trazia o leite para você, ou você pegava num sítio, enfim, e você fervia o leite. Se esse leite caísse no chão da sua cozinha de manhã e você não limpasse, à tarde ele já estava fedendo. Por quê? Porque ele já fermentou, ele começou o processo de estragar, ele começou a fermentar, ele começou a azedar, estragar. É verdade ou não é? Então, quanto mais saudável o alimento, menos tempo ele dura fora da geladeira, certo? Se você pegar um alimento que fora da geladeira ele dura muito tempo, ele não é saudável. Você pega um pacote de bolacha, de biscoito, recheado, tá? Você já percebeu que ele só tem vencimento na embalagem? Ele está escrito vencimento na embalagem. Mas quantas vezes você já esqueceu lá, passou de um ano, e aquele pacote está lá, e você pega ele, não tem bicho nele, você já percebeu que não tem bicho nele, não tem formiga nele, ele ficou mole, tá? Ele não está mais crocante, ele ficou mole, mas ele não está estragado, ele não está podre, ele não está podre. Agora, se você pegar e fazer caseiro, um biscoito caseiro, e deixar um ano lá, provavelmente as formigas vão comer, ele vai estar estragado, ele nem vai mais existir, concorda? Quando foi a última vez que você viu um biscoito recheado, uma bolacha recheada, industrializada desses pacotes de bolacha recheada? Quando que foi a última vez que você viu algum estragado, fedendo, podre, cheio de formiga comendo? Você nunca viu isso. Eu nunca vi na minha vida. Por quê? Tem tanto conservante e produtos sintéticos industrializados ali, que aquilo não é alimento, aquilo é produto alimentício. É uma outra coisa. Então pense num aquário. Nós vamos falar de imunidade. Pense num aquário. Pense num aquário ou um rio poluído, onde a água do rio está poluída. E ali o peixe está doente. Se você pegar e falar assim, o peixe está doente, ele está com um problema no fígado. Então você tira o peixe lá, trata o peixe, dá nutriente para o peixe, trata o peixe. Joga ele de volta para o aquário. Você concorda comigo que é questão de tempo esse peixe vai voltar a ficar doente no aquário ou no rio poluído? Questão de tempo, porque o meio ambiente dele está tóxico. É tão fácil entender, tão fácil. Agora vem para a sua vida. Pega o seu filho que está toda hora doente. É rinite o tempo todo, é otite o tempo todo, é bronquite, dor de garganta, alergia na pele, diarreia, refluxo. E agora você vai começar a investigar o teu aquário. Onde é o aquário? É a casa onde ele mora. A casa onde ele mora pode estar tóxica e você nem percebeu. Às vezes você está tóxico ou tóxica, você que é pai e mãe. Porque qual o alimento que vocês estão comendo? Vocês estão comendo alimento ou produto alimentício? Essa é a primeira pergunta. Então vocês estão vivendo num mar de lodo, de podridão, comendo produto alimentício?
está dando sucrilhos para o seu filho de manhã? Está dando leite UHT em caixinha? Está dando Nescau para ele? Está colocando margarina no pão dele? Está comprando pão de forma, pão francês na padaria? Tudo isso são produtos alimentícios. Não está comendo nada de alimento. Nada, zero. Aquilo ali é caloria vazia. É que nem uma Coca-Cola, um refrigerante. Não tem nada de nutrição ali. Tá? Nada. E é viciante. Porque tem açúcar, que é o que mais vicia. Hoje tem tanto glúten na massa do biscoito, do pão, etc, onde tem trigo. Tem tanto glúten que quando chega lá no intestino, começa a produzir uma coisa chamada gluteomorfina. E a gluteomorfina, como o próprio nome diz, ela é viciante. Ela é viciante. Então, a pessoa é viciada em pão e não sabe. Ela é viciada em bolacha, biscoito, bolo e não sabe. Se você fala, o nutricionista sabe disso. Ele passa uma dieta para o paciente adulto ou para a criança comer ovo todo dia. Você vai comer 1 ou 2 ovos cozidos todo dia. Vai comer. E junto com o ovo, você também vai comer um pedaço de maçã, banana e uma fatia de presunto. Dá 1 mês, você volta no nutricionista e você fala, eu não estou mais aguentando comer todo dia ovo. Aí sabe o que o nutricionista vai falar para você? Ué, mas você tem 20 anos que come pão todo dia e não reclama? Tem 20 anos que você come pão, 30 anos que você come pão todo dia e não reclama no café da manhã? Por que agora em 1 mês está comendo ovo, que é super nutritivo, e fala que está enjoado? Sabe por que você está enjoado? Porque você está intoxicado. É tão simples. Semelhante atrai semelhante. Olha só, semelhante atrai semelhante. Como eu sei se eu estou intoxicado ou meu filho está intoxicado, Gustavo? Avidez por porcaria. Se o seu filho tem avidez, fissura por porcaria, por alimento, produto alimentício, ele está intoxicado, sim. Se você que é adulto tem avidez por porcaria, fast food, porcaria, produto alimentício, semelhante atrai semelhante. Tóxico atrai toxina. Toxina atrai pessoas tóxicas. Você está intoxicado. Leva um tempo para fazer esse detox. Geralmente leva de 2 a 3 meses para você recompor toda a microbiota, o intestino. Tem pessoas que fazem uso de antibiótico e levam 1 ano e meio para recompor toda a, antigamente falava flora intestinal, hoje chama microbiota intestinal. Às vezes usando 7 dias, cronicamente, 7 dias de antibiótico. Tem pessoas que levam 1 ano e meio para recuperar as bactérias boas, toda a flora, toda a microbiota intestinal dessa pessoa. Então, se você não veio de parto normal, se você não foi amamentado no peito da sua mãe biológica, você já perdeu essa microbiota ideal. E aí você fica à mercê da sua imunidade adquirida, que vai vir dali para frente. E adivinha dali para frente da onde vem a imunidade adquirida? E 2 coisas, só 2. Emocional e alimentar, dieta. Se você vive num mar poluído, se você vive num rio poluído, se você vive num aquário poluído, onde você tem toxinas, que você não consegue se defender e se proteger, emocional tóxico, relacionamento amoroso tóxico, relacionamento tóxico mãe-filho, relacionamento tóxico pai-filho, relacionamento tóxico escola-filho, tudo isso aí tem que ser revisto. E a dieta da criança ou do adulto, você vive num rio poluído. Não tem como fazer milagre. Não adianta falar que vai tomar um medicamento, que vai tomar um ômega 3, que vai tomar um leite de amêndoas, de castanha, e vai fazer milagre. Não vai. A primeira coisa, quando você tem um quarto, você tem um quartinho lá na sua casa, você tem um quarto sujo da bagunça. Todo mundo tem esse quartinho, o gaveta da bagunça. E ele está lá há 1 ano.
cheio de entulho e sujo. Você pega um domingo que o marido viaja, a esposa viaja, está sozinho, e te dá um insight de organização. Você fala, hoje eu vou organizar esse quarto, essas gavetas. O que você faz para organizar e limpar? Você chega lá colocando móveis limpos, colocando coisa limpa lá dentro? Não. A primeira coisa é você tirar as coisas sujas, é você tirar toda a bagunça, e agora você limpa todo o ambiente, e agora você introduz as coisas limpas e boas, não é assim? É tão fácil de entender. Na saúde é a mesma história. Está com a saúde bagunçada? Seu filho, sua filha está com a saúde bagunçada? Toda hora rinite, toda hora alergia, toda hora refluxo, toda hora é um problema. A primeira coisa que você tem que fazer não é colocar algo nutritivo e algo bom para dentro. Seja emocional, seja nutrição, seja medicamento. Não. A primeira coisa é tirar a toxina, é tirar as coisas ruins. Tirar as coisas ruins emocionais e principalmente da dieta. Imunidade, escutem com atenção. Imunidade tem a ver com duas palavras. Emocional, dieta. Existem outros fatores também. Mas se você não está em equilíbrio emocional, se você vive pessoas que toda hora estão gritando, brigando, reclamando, vocês não têm ideia o que é pegar uma mãe negativa, pessimista, que reclama. Você acha que o filho vai ser saudável? Eu sei que esse discurso é meio forte, mas eu tenho que falá-lo. E às vezes você está se reconhecendo, ou às vezes você reconhece alguém que você está pensando na pessoa. Tá? Não sei se está fazendo sentido para vocês. Coloque aí para eu saber, está fazendo sentido ou não? Toda essa história que eu estou falando. Se conhece alguém assim, será que você está assim e precisa mudar a direção? Porque até para você ficar doente, sabia que até para você ficar doente você precisa de energia. Pra você fazer um processo inflamatório no dedo, precisa de energia. Para você fazer uma infecção no dedo, você precisa de energia. E depois que esse processo cura, para onde vai essa energia? Você tem que mudar os caminhos. Você tem que mudar a sua vida. Senão aquela energia volta e você volta a ficar doente. E aí não adiantou nada. E aí você vive nessa doença crônica, que não melhora. Tá fazendo sentido para vocês? Eu espero que sim. A primeira vez que eu ouvi esse conceito, lá 15 anos atrás, dos franceses, os franceses e os alemães estão há muito tempo na nossa frente, dos brasileiros, da medicina no Brasil, da medicina nos Estados Unidos, nem se compara. Então, tem pessoas estudando isso há muitos anos, desde lá da década de 70, 80, que eles vêm estudando isso, até em faculdade, fazendo estudos. Não é conversa holística de terapia, esquece isso, não tem nada a ver com isso. Estou falando de estudos sérios, tá? Estudos científicos sérios, que estão provando tudo isso que eu estou falando. Então a imunidade, primeiro você tem que tirar o que é tóxico. Está num relacionamento tóxico? O filho vive num relacionamento tóxico com um enteado, com um primo que está morando em casa, com um tio na escola, agora não está mais muito presencial, mas escola tem bullying, etc. Tem algo ruim emocional que essa criança está vivendo. Primeiro, tem que rever isso aí. Será que o pai é reclamão? Será que a mãe é reclamona? Vive reclamando, dizendo não para o filho. Não faça isso, não faça aquilo. Quando foi o último elogio que você fez ao seu filho? Você tem que pensar nisso. Tá? Educação não é por medo. Educação é por exemplo. Então, se o pai e a mãe tomam um copo no café da manhã, um copo de água de coco natural, não em caixinha, tá? Deus me livre. Natural. Ou pega o coco, fura o coco e coloca, ou tem lugares aqui no Tocantins, tem muito coco, então eles vendem sem conservante e tal, em copinho, sem conservante. E o filho vendo o pai e a mãe beber, todo dia fazendo uma cara de nossa, que delícia. Eu ensino isso para os pacientes.
Em vez de você empurrar para o seu filho, você fala, tem que comer, não é assim que faz. Você pode fazer de uma maneira melhor. Como que você pode? Por exemplo. Por exemplo, o filho e a filha seguem o exemplo do pai e da mãe. Então, se você toma um copo de água de coco e faz uma cara, nossa, que delícia, meu Deus, meu bem, experimenta essa água aqui. E nem oferece para o filho, ele vai ficar curioso. E vai chegar uma hora que ele vai o emocional dele vai se convencer que, nossa, se meu pai está gostando, a minha mãe está gostando, você acha que eu não vou gostar também? Agora é diferente você fazer a empurroterapia e você empurrar a força por medo. Se você não comer, castigo, punição, ameaça. Você acha que vai acontecer? Rebeldia. O filho ou a filha vai querer fazer do jeito dele, não do jeito que foi mandado. Você entendeu? Ou se ele fizer, adivinha o que vai acontecer? Aquele alimento vai dar alergia alimentar para ele. Com o tempo, esse alimento... Estou falando porque eu pego isso em sessões. Brigas, discussões na hora da refeição é a maior causa de alergia alimentar. Seu filho tem hipersensibilidade, intolerância, alergia alimentar ao trigo, ao glúten, ao ovo, ao leite, aos derivados, castanha, sei lá o que, pode apostar que ele vivenciou pelo menos 2 brigas grandes, 2 medos fortes num momento de uma refeição. Seja quando ele estava tomando café da manhã, quando ele estava fazendo o lanchinho dele, quando estava no momento do almoço, na hora do jantar, algo aconteceu e o cérebro marcou aquele alimento. Gustavo, tem volta? Tem, tudo tem volta, tem tratamento, tem que fazer um tratamento, tá? Eu trato crianças que têm alergia gravíssima, que quase morreram por edema na glote e fechou aqui o canal, e comia ovo, e não podia mais comer ovo, porque a medicina fala, não, alergia não tem cura, fica longe disso, Deus me livre, seu filho vai morrer. Mas hoje tem técnicas, tá? Técnicas neurológicas, onde a gente dá um comando para a criança, a gente chega onde está o conflito, e a gente desbloqueia esse conflito emocional, e agora a criança pode voltar a comer e não dá mais nada, zero. Isso existe hoje, tá? Inclusive, as minhas técnicas com a terapia sintrópica, a gente faz isso. E tem relatos de crianças que melhoraram com uma sessão. Uma sessão voltou a comer. Olha que bonito. A primeira coisa que a gente aprendeu hoje à noite. Imunidade é defesa e proteção. Defesa e proteção. Lembre, quem é a defesa e proteção do filho? Quem que vocês acham? O pai? Não. Ele carregou a criança 9 meses? Não. É o avô, a avó? Não. É o irmão mais velho? Não. É a casa? Não. Quem protege e defende o bebê é a figura da mãe. Então, da onde vem a proteção? Da imunidade, da defesa, proteção, defesa, imunidade, defesa, proteção, imunidade. Da onde vem? Da mãe. Do parto normal vaginal, do aleitamento materno da mãe biológica, da educação no dia a dia, do que ela fala, do que ela elogia, do que ela apoia, do que ela faz aquele ambiente, aquele aquário, ser um ambiente tranquilo, se sentir protegido pela mãe, se sentir querido, protegido pela mãe, não mimado, isso é outra coisa, tá? O filho tem que cair, levantar, sofrer, comer barro, vomitar. A criança tem que ser criança. Não pode ser mimada, super protegida. E hoje tem muita mãe de primeira viagem que super protege. Ou deixa por um avô cuidar, uma avó cuidar, e ali super protege. Aí vai causar problemas maiores ainda. Tem que deixar a criança cair, levantar. A criança vai ficar doente alguma vez. Agora, ela precisa se sentir protegida pela figura da mãe, em primeiro lugar, e pela figura do pai, em segundo lugar. E depois vem a figura da casa. Ela tem que se sentir na casa dela protegida. A casa dela tem que ser protegida. Ela precisa se sentir que a casa dela é segura. Se a mãe fala medo de roubo, medo de assalto, meu Deus, pode entrar alguém aqui em casa. Você acha que essa criança vai ter doença? Vai ter doença. Porque a mãe é neurótica.
Então daí tem que tratar a mãe. Entendeu? Tem que tratar a mãe. Então olha só como a imunidade passa pelo emocional da mãe e da criança e passa pelo estilo de vida, a dieta. Comer alimento e não produto alimentício. Esse é o resumo da noite. Não tem nenhum suplemento, vitamina, não tem nenhum alimento super mágico, não tem nenhum medicamento super mágico, não tem nenhuma técnica tibetana super mágica que vai aumentar a imunidade. Esquece. A imunidade está relacionada a equilibrar o emocional da casa, da mãe, do filho e equilibrar a dieta. Você tendo o emocional da mãe e da criança, principalmente com as duas palavras que eu falei, proteção e defesa, se sentir protegido, e a dieta, comer alimento e não tranqueira, pronto. Seu filho, se tiver uma gripezinha, é rápido que resolve. Se tiver uma gripe, é rápido que resolve. Alergias vão embora. Rinites vão embora. Tudo isso começa a melhorar. Você entende? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando aí. Certo? Então é isso que eu tinha para falar hoje. Esqueçam isso que a criança tem imunidade baixa. Quem tem imunidade baixa, eu já falei. Quem tem diabetes, quem tem AIDS, quem tem câncer. Essas são as pessoas que têm gravemente a imunidade baixa. O resto é outra coisa. Não tem nada a ver com imunidade, tá? Mas já que a gente está falando sobre ela, existe como equilibrar ela. Agora, se ela tiver baixa mesmo, aí são doenças graves, como eu falei.